Oi, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você parece meio perdido. Você é a primeira-nista, né? Imaginei pelas vestes. Não tô identificada com as casas. Eu achei que os barcos demoraram muito para chegar hoje. Deve ser por isso que a cerimônia de seleção das casas está demorando tanto. Mas tudo bem, porque eu tinha algumas coisas para resolver antes. E, enfim, algumas coisas que o professor de poções me pediu para fazer. Enfim, eu não acho que você deveria estar andando pelos corredores, principalmente sozinho. Mas eu entendo, Hogwarts é muito grande e eu acho que você percebeu que as escadas elas meio que mudam de lugar. É fácil ficar perdido aqui, mas realmente não é o lugar ideal para você estar, principalmente antes da cerimônia de seleção. Você não deveria estar na sala comunal da Grifinória ou de nenhuma das casas. Mas, enfim, você tá perdido mesmo, né? Enfim, prazer. Eu me chamo Cecília. Eu acho que você vai ouvir as pessoas me chamando por aqui por Celi. Qual que é seu nome? É um prazer enorme te conhecer. O padrão é que os alunos, depois da seleção, eles sejam acompanhados pelos monitores-chefes da casa dele. Eu sou monitora-chefe da Grifinória, mas você ainda não tem uma casa, então eu acho que não tem problema de eu ajudar você a responder algumas das suas dúvidas. Então, enfim, você tá animado? É a primeira vez em Hogwarts, eu acredito que deve estar sendo tudo muito novo. Qual é a casa que você acha que vai entrar? Tipo, seus pais, eles eram de qual casa? Ah, seus pais são trouxas. Desculpa, trouxas é como a gente chama as pessoas que não são bruxos aqui. Então seus pais não são bruxos. Os meus pais também não. Mas agora eu acho que eu devo te dizer uma coisa que não é muito legal. Eu acho que, por mim, e eu acredito que pela maioria das pessoas aqui, realmente tudo bem quando a gente vem de uma família em que os pais não são bruxos. Mas, principalmente as pessoas da Sonserina, eles talvez vão implicar um pouco com você e te chamar de sangue ruim, mas é só ignorar. De verdade, isso não tem importância. Grandes bruxos que já passaram por essa escola eram o que eles chamam de sangue ruim, então não tem muita importância. Enfim, eu acredito que como seus pais, eles não são bruxos, você não deve conhecer muito bem as casas, né? Mas eu posso te ajudar. Inclusive, eu tenho algumas coisas aqui que eu tava estudando um pouco. Enfim, nós temos aqui em Hogwarts 4 casas. É a Grifinória, a Lufa-Lufa, a Corvinal e por último a Sonserina. Bem, cada uma dessas casas, elas têm características próprias. E são essas características que elas vão definir em qual casa você vai entrar. Você quer saber se você que escolhe a casa? Mais ou menos. Você sempre entra na casa certa. Em todos os anos que Hogwarts existe, nenhum aluno foi enviado para uma casa em que ele não deveria estar. E eu sei que você deve estar com muitas dúvidas sobre como que funciona a seleção das casas.
E como você não veio de uma família de bruxos, talvez seja um pouco difícil de te explicar como que isso ocorre, só você vendo mesmo pra entender. Mas eu posso te dar alguns spoilers. Enfim, a cerimônia ela vai ocorrer no salão principal, que você já conhece, a diretora já levou vocês lá. E vai ser chamado cada aluno por nome, e esses alunos vão sentar numa cadeira em frente a todo mundo, e vai ser colocado na cabeça deles um chapéu que nós chamamos de chapéu seletor. E eu sei que é estranho e é bizarro de falar isso, mas o chapéu seletor, ele meio que consegue ler você, e ele entende, sabe exatamente qual caso você merece e você deve estar. E como eu tava falando pra você das características, eu vou te dizer algumas das características e eu acho que você já vai ter uma base de qual caso você acha que vai entrar. Enfim, da Grifinória, as características dessa casa é de ter alunos que são corajosos, porque essa casa ela preza a coragem e preza a lealdade. O problema dessa casa aqui é que os alunos eles tendem a ter muita bravura, e essa bravura desses alunos deixam eles meio que inconsequentes, porque eles vão fazer o que eles puderem para ajudar as pessoas a, sei lá, salvar Hogwarts, salvar alguma coisa, exatamente por essa teimosia deles. Já falando da Lufa-Lufa, que apesar de não ser minha casa, é uma casa que eu tenho um carinho enorme por ela. E não dá pra não ter um carinho enorme pela Lufa-Lufa, porque na Lufa-Lufa os alunos eles são muito dedicados e eles são alunos que são muito pacientes, são muito honestos. E o problema dessa casa é porque os alunos eles são tão bons, eles são tão compreensivos que eles acabam sendo meio que ingênuos. E é muito fácil enganar um lufano, é muito fácil, não sei, maltratar um lufano. E eu acho que é por isso que realmente não tem como não gostar da Lufa-Lufa, porque os lufanos são pessoas incríveis. Enfim, falando de outra casa, a gente tem a Corvinal. E na Corvinal, as características que são mais prezadas é a inteligência. Na Corvinal também, assim como a inteligência, a sabedoria é algo que as pessoas que estão nessa casa, que participam dessa casa, têm bastante. Assim como a criatividade também. É muito fácil gostar de Corvinais também, mas é muito fácil não gostar deles. E isso porque essa inteligência deles, não sei, essa sabedoria deles faz eles acharem que eles são intelectualmente melhores que todo mundo. E isso faz com que eles virem meio que frios, meio que críticos das outras casas. E eu acho que é por isso que eu não tenho muita afinidade com o pessoal da Corvinal, mas também não tenho problema com eles. Eles são gente boa. Tem muitos, os meus melhores amigos, inclusive, eles são da Corvinal, então eu até que gosto. A última casa aqui de Hogwarts é a Sonserina. Tem um símbolo de uma cobra. Acho que você pode ter percebido que todas as casas elas vão ter o símbolo de um animal. E da Sonserina não seria diferente, o símbolo dela é uma cobra. Isso porque o criador dessa casa, ele conseguia se comunicar com cobras, enfim, não tem muita importância. Na Sonserina, essa é uma casa que eu particularmente não gosto muito. Mas se
se você for escolhido pra essa casa, realmente não tem problema, porque grandes bruxos saíram dessa casa. É que acontece que a Sonserina, ela é uma casa de líderes natos. Então é uma casa de pessoas que são ambiciosas, pessoas que, não sei, que fazem de tudo em busca da grandeza. E eu acho que já dá pra você meio que entender e meio que presumir que um Sonserino é facilmente egoísta. Isso porque eles são extremamente competitivos e isso faz dele egoísta. Acho que essa é a palavra certa. Mas como eu falei, é uma casa que forma bruxos espetaculares também. Então, não fique chateado se você não for escolhido para uma casa diferente da Sonserina. Inclusive, eu acredito que meio que esse meu... Não sei, essa minha meio que raiva, não seria a palavra certa, mas meu desgosto com a Sonserina seria porque ela é nosso rival no quadribol. Ah, você não entende o que é quadribol. Ok, eu acho que eu posso te explicar o quadribol meio que sendo uma mistura de handball com basquete, só que montado em vassouras. Eu acho que eu tenho... Isso aqui basicamente vai te explicar muito do que é o quadribol. Esse aqui é um dos maiores bruxos que a gente já teve, que é o Harry Potter. E o quadribol ele é um jogo, o jogo mais jogado pelos bruxos. Ele acontece montado em vassouras. E eu acho que eu consigo te explicar mais ou menos como que ele funciona. Eu disse que ele parece um pouco com o basquete, porque no quadribol existem 2 times. Aqui em Hogwarts a gente joga como casas. Então, uma casa é um time. Por exemplo, a Grifinória é um time, enquanto a Sonserina é outro time. Inclusive, nosso maior rival. E cada time vai ter na sua área 3 argolas. Então, o objetivo é o time adversário acertar a gole em uma dessas argolas e assim marcar pontos. Só que é meio difícil de explicar, porque, enfim, vão existir 3 bolas, na verdade 4 bolas, porque são 3 categorias de bola. Calma. Vai ter a gole, que eu te falei, que o objetivo dela é ser jogada dentro de uma argola para marcar pontos. Vão ter 2 balaços. Esses balaços, eles vão atrapalhar o jogador adversário e tentar derrubar da vassoura, enfim. E vai ter um pomo de ouro que encerra o jogo. As goles, elas são jogadas pelos artilheiros. E em uma seleção, em um time, vão ter 3 artilheiros. Em um time também vai ter um goleiro. Esse goleiro ele vai defender as 3 argolas e impedir que entre uma gole nas argolas, né? E o time adversário marque pontos. E vamos ter também 2 batedores. Esses batedores eles vão utilizar dos balaços para atrapalhar os jogadores adversários. Eles vão literalmente bater na bola para atrapalhar os adversários. E vai ter um pombo de ouro, que ele é bem pequenininho. Que esse pombo de ouro, os apanhadores, que vai ser um apanhador por time. O apanhador ele tem o objetivo de pegar esse pombo de ouro. E parece muito fácil de falando assim, mas é muito difícil porque eles são muito pequenininhos e eles voam extremamente rápido. E eu posso dizer isso porque eu sou uma apanhadora. Mas, enfim, basicamente, quando você pega o pombo de ouro, o jogo acaba. E geralmente o time que pegou o pombo de ouro ganha porque ele vale 150 pontos. Então, geralmente ganha. Eu, inclusive, tenho um pomo de ouro pra te mostrar. Ele não é um pomo de ouro verdadeiro, porque o verdadeiro ele tem asinhas verdadeiras, mas como eu te falei, eu sou apanhadora. E eu ganhei de
um campeonato que eu participei de bruxos. Mas ó, ele é assim. E ele tem asinhas. E dá pra ver que ele é realmente bem pequenininho. E que dá pra caber na nossa mão direitinho. Mas eles são muito difíceis de pegar. Muito difíceis. E inclusive, se você quiser saber mais sobre quadribol, quando você for selecionado para uma casa, você pode perguntar pro capitão da sua casa, que eu tenho certeza que ele ia te ajudar e tirar suas dúvidas. Agora, não é querendo te deixar mal, mas eu acho que é muito raro acontecer de primeiranista entrarem nos times de quadribol. Aconteceu com algumas pessoas, porém, tipo o Harry Potter, como eu já tinha te falado, já tinha te mostrado ele. Mas eu acredito também que você não deve conhecer ele, né? Enfim, Harry Potter, eu acho que pra você estudar aqui, não que seja obrigatório, mas todo mundo conhece Harry, até porque o filho dele tá estudando aqui, inclusive é da Grifinória também. Então, eu acho que talvez você merecesse, você devesse conhecer um pouco mais sobre Harry. Mas eu posso te ajudar porque eu acho que você conseguiu entender muito com esses livros. E sim, foram feitos livros sobre ele e sobre a vida dele, porque ele aconteceu com ele uma coisa que não aconteceu com mais ninguém, que foi sobreviver a um dos feitiços que são proibidos e que ninguém sobrevive. O que ele acabou sobrevivendo por amor da mãe dele e o que gerou nele apenas uma cicatriz. Enfim, esse é o primeiro livro que eu posso te emprestar e aí você me devolve quando você terminar de ler. Enfim, e eu posso também te mostrar algumas coisas. E se você se interessar, né, você pode ficar com elas também, mas eu vou pedir que você tome muito cuidado, porque eu acredito que você consegue ver pelas folhas meio amareladas, que é bem antigo. E realmente isso aqui são jornais, diários do profeta e cartazes da época que o Harry estudava aqui. Enfim, então esse aqui é um jornal, é um que a gente chama de diário do profeta. E esse aqui é o Harry Potter. Olha só. É muito legal, muito interessante tudo que tem escrito aqui. Então acho que eu vou deixar com vocês só. Por favor, toma cuidado pra não rasgar. Já esse é o Dumbledore, um bruxo gigantesco que a gente já teve. Ele era o diretor daqui de Hogwarts. E era o diretor da época que o Harry estudava aqui. Muito interessante ler esse jornal também. Acho que você vai gostar. E aqui eu tenho dois cartazes. E eu quero te mostrar esses dois juntos, porque eles vão ter uma relação que você vai entender melhor quando você ler o livro. Mas, basicamente, não querendo te dar spoilers, mas esse homem, ele era o padrinho do Harry. E, por mais irônico que pareça, ele foi morto por essa mulher, que é prima dele. Mas aí acontece toda uma história. Por exemplo, essa mulher, ela é o que a gente chama de comensal da morte, que é quem trabalha pra você sabe quem. Que no caso você não sabe quem, porque, enfim, você não conhece praticamente nada sobre o mundo bruxo. Mas a gente não costuma dizer muito o nome dele aqui, porque
pessoal tem medo, mas eu acho que é besteira isso, porque eu acho que temer o nome só faz temer mais a pessoa. Mas, enfim, você sabe quem, ou aquele que não deve ser nomeado, é Voldemort, que foi quem causou a cicatriz do Harry, e isso tudo você vai entender melhor. O que eu quero que você saiba agora, que eu tô dizendo é que ela meio que trabalhava pra ele. E, enfim, você vai entender quando você estiver lendo o livro. Eu não quero te dar muitos spoilers. Mas, enfim, eu acho que já deve estar começando, já deve começar daqui a pouco a cerimônia. Você tem mais alguma dúvida? Você conseguiu comprar todas as coisas que tinha na carta? Ah, você não soube onde comprar sua varinha? Calma. Você tá com carta aí? Muito bonitinha, né? Essas cartas. Olha, eu acho que você deveria ter vindo já com a varinha. Mas, não sei, já que você não veio, eu acho que eu posso te ajudar. Mas você tem que resolver isso muito rápido, porque a varinha é essencial para praticamente todas as aulas. Enfim. Ó. Em outros equipamentos, é a primeira coisa, é a varinha. Inclusive, essa aqui é a minha varinha, e ela é muito parecida com a varinha das varinhas. Eu acho ela muito bonita. Olha só. Eu comprei ela no Olivaras e eu vou te recomendar também pra você comprar lá. Porque a maioria dos bruxos compram a varinha lá. E já que você não tem varinha, eu vou recomendar que você compre lá. Eu vou escrever aqui, tá? Espero que não tenha problema. Pronto, eu escrevi aqui o nome e o endereço do Olivaras, apesar de que não é muito difícil de achar, não. E vou deixar esse aqui com você. Então, enfim, eu realmente preciso ir correndo antes que comece a cerimônia, porque eu fiquei de deixar essas poções com o professor de poções, como eu te falei no início. E eu acho que eu já tô um pouco atrasada. Mas foi um prazer enorme te conhecer. E independente da casa que você vai entrar, que eu seriamente acho que é Grifinória. Não é porque eu sou dessa casa, que eu tô meio que torcendo, mas enfim. Independente da casa que você vai entrar, foi um prazer ter te conhecido. E não esquece de mim, porque depois que você virar, sei lá, um bruxo famoso, eu quero que você lembre que eu fui a primeira pessoa a te ajudar aqui nessa escola. Tudo bem? Como eu falei, foi um prazer imenso te conhecer. E a gente se vê daqui a pouco.